Sejam bem-vindos! Bem-vindos aqui a mais um bate-papo aqui no Rio Info 2021. Esse painel aqui, que eu conto com a Joyce, com a Ana e com o Fábio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a ESG no negócio na TI. Vamos um pouquinho além da segurança e da conformidade. A equipe de TI, historicamente, ela trabalha bastante com segurança da informação, com automatização de alguns processos de conformidade, né, usando alguns sistemas, dentro da política de qualidade, política de segurança. Mas será que é só isso? A gente quer aqui provocar um pouco a turma da TI em relação a o que mais que pode ser feito, que visão mais ampla a TI pode ter para poder colaborar de maneira mais interessante com o negócio e, claro, ajudar o negócio a entregar valor a quem interessa, ao cliente, aos acionistas e, por que não, a toda empresa da porteira para dentro. Eu sou o Wesley, eu sou especialista em estratégia, em gestão de negócio, em sistema de informação. Tenho aí uma história aí de quase 30 anos de mercado e eu estou aqui no painel com essa turma muito, muito forte, né? Então, eu quero abrir aqui essa conversa já assim com o pé na porta, né? Deixa eu falar com a Ana Mota. Ana, olha só. A equipe de TI, muitas vezes, tem recursos, tem sistemas que são implantados, tem todo o parque de informática, né? Servidores, enfim, todos os equipamentos. E qual que é a importância da TI ter processos de acessibilidade dentro do mundo ESG? Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Mota, como o Wesley falou, sou CEO da Udub, uma empresa especialista em acessibilidade, e nós fazemos projetos customizados, né, inclusive nessa área de TI. Então, quando você fala de um sistema de TI com acessibilidade, você fala de incluir, né, pessoas cegas, pessoas surdas, para que elas consigam entender o propósito do que você está oferecendo. Né? Então, num sistema de TI, você pode acrescentar diversos recursos, né? Sendo que esses recursos eles funcionam através de um site, né, que seria um site inclusivo, ou através de ferramentas que você pode implementar dentro do seu processo. Né? Então, ferramentas em que você tem a disponibilidade com projetos de leitura de legendas, né? E que seria o closed caption, também o projeto de audiodescrição e leituras de tela, né? Então, existem vários formatos, né? E quando você fala de inclusão, você está falando de você estar inserido num novo pilar, né? Que seria o pilar 10, né? De você incluir pessoas com deficiência, trazendo a diversidade e inclusão para a sua empresa. Né? Então, existe toda uma tecnologia disponível já nesses processos de TI que você pode utilizar para incluir essas pessoas, né? Então, isso a gente pode depois falar com calma em outra oportunidade, né? Quando a gente estiver falando. E aí, pessoal, então, assim, por que eu fui provocando agora a Ana nesse primeiro momento, né? O ESG, pessoal, eles são 3 letrinhas que estão aí na moda, né? A gente tem ouvido bastante aí. Agora, ele não, assim, encerra em grande medida, não é nada novo, só que ele traz, a grande novidade é justamente a visão integrada desses aspectos. Então, o ESG, do inglês, Environment, Social and Governance, né? Ou ambiental, social e governança. Esses aspectos que a Ana comentou, e que cada vez mais temos que estar atentos, né, tem muito a ver com a parte, com S do social, que examina a empresa, enfim, gerencia relacionamento com diferentes públicos, geografias, colaborador, ou seja, quando a gente está falando de geografia, está falando colaborador, fornecedor, cliente, comunidade em torno de onde a empresa atua, as visões dessa diversidade, né, direitos humanos, direito do consumidor. Então, são questões sociais que
ficam dentro desse guarda-chuva do S. Quando a gente fala do A, no português, né, o ambiental, né, ele vai examinar a empresa olhando para o ambiente, o macroambiente que ela está inserida. Então, estamos falando de energia renovável, gestão de resíduos, controle de poluição, gestão de recursos hídricos, né? Políticas para você capacitar e mitigar riscos ambientais onde a empresa está inserida. E não se engane, porque isso não se aplica somente para empresas de grande porte, né? Uma empresa de logística de pequeno porte, ela está fazendo um deslocamento muito grande, está queimando CO2. Como é que ela compensa isso? Tem como compensar? Então, não necessariamente são empresas de porte muito grande. E, finalmente, a governança, né, que vai abranger toda a questão da liderança, uma transparência em relação ao formato de remuneração de executivos, sucessão, como é que acontece a sucessão, riscos, aí sim, o compliance fica abrangido aí dentro da governança, como que essa empresa lida com acionistas, com outros stakeholders, de maneira transparente, como é que essa comunicação acontece. Então, a diversidade, quando a gente fala de termos pessoas diversas, não é simplesmente ficar bem na foto, né? Não é simplesmente criar um cenário onde que o pessoal chama do... Qual é o nome, Fábio? Greenwash. Greenwash. Ou seja, aqui no bom português é o para inglês ver. Não estamos falando disso. A gente está falando de adoção de práticas na medida em que a empresa precisa, na medida que a empresa é compatível com a realidade dela, mas para que ela vivencie isso. E para que ela entregue mais valor, ela ganhe mais valor percebido para o mercado, para os clientes. Então, como a gente está falando de uma estrutura que ela é muito, muito integrada, né, certamente a turma de TI ela tem um papel muito grande, porque isso tem que dar visibilidade, né? E aí, Fábio, me ajuda aqui. Projetos de TI, eles podem mudar essa cultura organizacional? Eles podem estar inseridos num processo de segurança da informação e estar conectado com a ESG? Eu acho não só possível, como mandatório hoje. Nós temos aí, vou trazer um filme da Netflix, que eu acho super interessante, chamado Coded Bias. Ele mostra como a questão de machine learning, né, como os softwares vão aprendendo, sorvendo nessa quantidade enorme de informações, o Big Data, que o pessoal chama, para entender como o ser humano toma decisões e tomar decisões parecidas. Então, eles vão em decisões do passado. O nosso passado tem traços que nós queremos mudar, nós estamos atuando conscientemente para mudar a cultura mundial, no sentido de ser menos discriminatórios, né? Ser mais inclusivos, ser mais equânimes e isonômicos nas decisões. Essas decisões do passado não tem tanto assim. Então, você começa a ver a codificação de sistemas de TI, incluindo discriminação contra a mulher, discriminação contra os negros, tá certo? Porque as decisões no passado tinham esse viés que nós queremos que não exista mais. Então, existe um grande desafio na TI hoje de eliminar isso, né? E aí a gente começa... Como é que a gente elimina isso? A gente elimina isso partindo desse propósito. Quer dizer, eu preciso entender que a época do greenwash passou. A época do para inglês ver passou. Você estava falando, né, sobre a nossa responsabilidade com nossos clientes e tal. Eu levo isso um passo além. Nós temos uma responsabilidade com o planeta inteiro, desde o momento que o planeta inteiro está conectado pelas redes sociais e nos julga. Né? Nós temos uma cultura hoje de linchamento, né, que serve para linchar uma empresa rapidamente, né? E como é que a empresa escapa do linchamento mais fácil ou menos fácil? A empresa escapa mais fácil do linchamento
Se ela toma ações, porque ninguém está à prova de falhas, né? Ela pode cometer erros, sim, mas se as pessoas enxergam nela uma tentativa genuína de ser inclusiva, de ser diversa, né? De realmente cuidar do meio ambiente, né? Usar só aquilo que mínimo necessário de recursos, usar só o mínimo necessário de dados pessoais, no caso da LGPD, né? Tratar com seus fornecedores, com as autoridades públicas, também dentro do maior nível de transparência, né? E da forma mais republicana possível. Se a gente faz isso pelo nosso propósito, porque nós acreditamos que é assim que tem que ser feito, a gente vai muito além. Isso leva dentro da TI, e aí eu vou trazer um pouco de proteção de dados, que é uma das minhas especialidades, mas isso serve para os outros conceitos também, o conceito é igual. A gente, em privacidade, tem o conceito do privacy by design. Ou seja, se eu vou desenhar um produto, eu já considero a proteção dos dados pessoais no desenho. Eu não faço um puxadinho depois. Faltou a LGPD. Bota aqui um aditivo para a LGPD. Não, eu preciso desenhar, shapear meu produto no momento que eu estou naquela criação, que eu estou numa etapa de design thinking e tal. Eu tenho que pensar na privacidade, já nesse momento. Eu também tenho que pensar na inclusão já nesse momento. A inclusão não pode ser um puxadinho, apesar de que existem puxadinhos para as coisas que eu já tenho, né? Quer dizer, eu tenho um closed caption, como a Ana falou, né? Eu tenho uma audiodescrição que eu posso plugar no meu site que já existe. Eu não preciso fazer um site todo novo, eu boto esse puxadinho, serve para o que já existe. Para o que está vindo, eu já tenho que incluir, tá certo? Terminando minha fala, eu queria me apresentar, que eu comecei o assunto é interessantíssimo, então eu fui para o assunto direto. Eu sou Fábio Teixeira de Mello, eu sou da área Futura, consultoria e treinamento. Nós somos especializados em gestão de projetos, mudanças organizacionais e projetos especiais que provocam grandes mudanças. Então, LGPD é um deles, né? A adoção de um framework ESG também e eu conto com meus parceiros aqui, com quem a gente está conversando, Wesley, Ana e Joyce, para implementar projetos ESG em empresas, né? Estamos à disposição aí de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Eu queria, só para terminar aqui, colocar essa questão, quer dizer, a gente vê as equipes de TI muito como equipes técnicas, e são, mas elas precisam dessa visão ampliada. Elas precisam ganhar essa competência a mais. Passa por elas terem um comunicado claro do propósito, mas passa também por essa aquisição de novas competências, né? E aí eu queria trazer a Joyce para a conversa, para ela falar como é que a gente consegue inserir essas novas competências, Joyce, e fazer eles mais, enfim, mais preparados para esse futuro brilhante aí que nos espera. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Antes eu vou me apresentar rapidinho, gente. Eu sou Joyce Vicente, como o Fábio já me apresentou, né? Eu sou fundadora aqui da Carreira em Movimento, que é uma empresa especializada em gestão de pessoas, né? Então a gente foca no desenvolvimento humano e todo o nosso trabalho é desenvolver processos e projetos junto com os clientes que vão trazer esse olhar para as pessoas. A gente acredita que o futuro é humano e que tudo acontece através das pessoas. Então, onde que entram as pessoas aí no ESG, né? E por que o TI tem que se preocupar com isso? Porque tudo envolve pessoas, né? Se eu estou falando de propósito, como o Fábio falou, o Wesley, eu estou falando de competências específicas para lidar com essa inclusão, com essa acessibilidade que a Ana falou, eu preciso de pessoas com essa mentalidade, com esses comportamentos, né? Ou desenvolver esses comportamentos nas pessoas. Então, esse tema eu gosto muito porque hoje a gente tem as novas gerações que já cobram mais da gente um propósito, né? Um porquê. Por que eu vou trabalhar naquela empresa? Aqui na Carreira em Movimento a gente também forma profissionais de RH. Então é muito comum quando a gente pergunta assim para os alunos, né, e alunas, que tipo de empresa que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com empresas que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com as pessoas, ou com empresas de tecnologia que estão criando soluções para a vida humana. Então, quando o Wesley falou ali para inglês ver, não adianta mais, porque tudo está nas mídias, como o Fábio falou.
né? Então, o conceito de marca empregadora, que a gente trabalha tanto aqui com os alunos e com os clientes, tem tudo a ver com isso. Eu preciso saber o meu propósito, onde é que as ações de ESG impactam no meu negócio, para eu poder comunicar isso e viver isso. Não adianta falar que eu faço inclusão se de fato lá dentro as pessoas estão se sentindo discriminadas. Se eu tenho uma segregação ali num departamento, que eu só tenho pessoas de uma cultura que só são inteligentes e colocadas para fala, né, para ter espaço, pessoas de uma determinada formação. Então, esse tipo de comportamento destrói a sua marca empregadora, né? Que é tão buscado hoje. Afinal de contas, como o Simon Sinek fala, né, a famosa frase dele, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Então, não importa que você está se preocupando só em mostrar para o cliente que você tem. Já parou para pensar que o candidato que está no seu processo seletivo, que você não deu retorno para ele, ou que você discriminou por algum motivo, ele pode ser o seu cliente lá na frente? Então, são coisas assim que eu poderia ficar aqui 1 hora falando, mas é só para vocês entenderem a importância da gente, primeiro, ter o nosso propósito ali enquanto empresa, o que eu vou comunicar, o que eu vou trabalhar, e como que eu posso desenvolver as pessoas que estão dentro da empresa para ter essa mentalidade, né, e me ajudar a disseminar esse propósito, a viver esse propósito. Né? E aí isso passa pelos processos, que o Wesley trabalha muito bem, por isso que a gente trabalha muito em conjunto aqui. Né? Então, primeiro eu tenho que definir minha estratégia empresarial, né, os meus processos, fazer um processo de gestão de mudança, se for o caso, né, que passa pela LGPD, para eu chegar na acessibilidade, para eu chegar nos processos de gestão de pessoas. Aí tudo funciona, né, na prática. Não, pois é. E uma coisa interessante que muita gente... quando a gente começa a ler, né, estudar o tema ESG, na verdade isso eu já faço, na verdade isso aqui eu sempre vi isso, né? E aí começa a aparecer que é simplesmente algo muito novo, muito sem valor, né? Isso é qualquer nota, né? Então, assim, deixa eu dar aqui uns exemplos aqui interessantes, né, de quem está aplicando ESG, vamos lá, as grandes empresas muito grandes, que têm ações em bolsas de valores e tudo, né, ou que têm capital aberto, né, elas já estão sendo melhor observadas e já estão ganhando mais valor de mercado, tá certo? Por outro lado, vamos trazer um pouco mais aqui para a realidade de empresas de porte um pouco menor e de alguns fatores bem interessantes que o uso, a incorporação da ESG dentro do dia a dia da empresa possa entregar valor. Uma coisa bastante óbvia é a redução de custo. Né? Se você está bastante preocupado com a ESG, você, por exemplo, vai estar buscando fontes alternativas de geração de energia, por exemplo, energia solar, né? E isso, naturalmente, acaba gerando uma menor emissão de gás carbônico e, no final do dia, vai ter uma linhazinha lá no financeiro que ela vai estar reduzida, né? Vai sobrar mais dinheiro. Então, você acaba tendo um custo, um trabalho com custo menor, né? E lembrando assim, que a tecnologia de energia solar, para ficar aqui nesse exemplo, né, por mais que você esteja num prédio, no centro de uma cidade, de um grande centro, existem hoje tecnologias que você consegue gerar energia solar em um local e usufruir em outro. Então, assim, a questão física ela não é mais tão relevante. Agora, desde que você esteja se importando com isso, você começa a incorporar. Um outro exemplo, ao parar por aqui, de repente depois eu dou outro exemplo, que é diminuição da própria intervenção de agentes reguladores. Se você está muito preocupado com as questões de ESG, você vai sofrer muito menos com regulação, com fiscalização, porque já está incorporado na sua estrutura, já está incorporado no seu dia a dia. Você enquanto empresa, já está com a preocupação com que isso ocorra de maneira orgânica, e aí já é natural. Onde o fiscal for, qualquer pessoa que seja interlocutor do fiscal vai falar a verdade dela, porque está vivenciando. E assim, para fazer um link com o que a Joyce falou, assim, quem tem hoje 15 anos, 14 anos,
né, que está começando a pensar em ensino médio técnico, faculdade, ou seja, daqui a 3, 4, 5 anos, essa pessoa está sendo consumidora. Essa pessoa começa a influenciar de maneira mais forte, porque ela começa a ter poder aquisitivo. Ela está trabalhando, ela vai começar a fazer opção. Não vou para este local, não vou comprar dessa marca. Não. Então, assim, a sua empresa, a sua marca, ela começa a perder valor. Né? Por quê? Porque a geração que está se importando com isso, com esses aspectos, ela está crescendo, está amadurecendo. Então, se você tem um caminho de comunicação, de interação com esses stakeholders, né, com essas partes interessadas, ela vai vendo que você está num processo. É longa, a estrada é longa, não é simples. E nem precisa ser feito do dia para a noite, até porque não dá. Né? Mas você comunicando e andando nessa linha, nessa trajetória, você está passando a mensagem correta. E você está vivenciando isso. Né? E agora, assim, Fábio, tem como a gente maximizar a adoção desses princípios ambientais e tudo com o apoio da TI? Tem, com certeza. Eu vou pegar um gancho em algumas coisas que você falou. A gente está falando, né, das empresas grandes, né, que estão atuando nesse contexto de bolsa de valores, que já tem claramente uma parcela do seu valor de marca atribuída a ter um propósito ambiental, né, social e de governança. Essas empresas grandes contratam as médias e as pequenas. Então, a empresa média e pequena que não estiver alinhada, ela é um liability para a empresa grande, certo? Eu conheço um caso de uma empresa enorme, que eu não vou citar o nome aqui, mas, assim, vamos lá, mais de 100 mil funcionários. Ela tem trabalho escravo. Na verdade, houve um processo anterior à empresa, uma empresa tinha sido processada por trabalho escravo na 5ª linha de subcontratação, quer dizer, ela subcontratou uma empresa para fazer um pedaço do serviço, um grande pedaço, essa empresa contratou materiais acabados de uma outra, que contratou um beneficiamento de outra, que contratou material de uma primeira que tinha tido um problema de trabalho escravo. Aonde vai a autoridade? Ela vai lá em cima. Ela vai lá em cima porque ela sabe que a capacidade da empresa grande apertar a pequena é muito maior que a dela como autoridade. Eu vou lá, vou fazer um processo administrativo, então eu não vou fazer no pequeno, eu vou no grande e o grande vai apertar o pequeno. Como é que o pequeno vai ser apertado? Ele vai perder mercado. São corresponsáveis, então, né, Fábio? Exatamente. E é uma responsabilidade solidária, sim. Né? Eu acho que o exemplo, novamente, mais acabado disso é a Lei de Proteção de Dados. Ela diz lá a responsabilidade solidária que me legitima como autoridade ir no cara lá de cima, e o direito de reversão que legitima o cara lá de cima botar a conta toda no cara de baixo que não cuidou de proteção de dados, por exemplo. Então, esse é um assunto que diz respeito a toda a sociedade, vai causar uma mudança gigantesca. É um momento de TI se tornar ainda mais estratégico do que é hoje. Porque uma coisa eu ter todo o meu planejamento estratégico, né? E aí o Wesley conhece bem aí essa linha, né, Wesley? E vou desdobrando ele todo em processos, e aí para rodar o meu operacional lá embaixo, eu boto um softwarezinho de TI, eu boto um planner, eu boto um Kanban, não sei o quê, para rodar processinhos pequenos. Ou eu posso trazer para a mesa, né, através de um diretor de TI, tá certo? Qual é a minha visão e como é que a TI me ajuda a chegar? E deixar espaço para a criação. Né? Se eu deixar espaço para a criação e colocar dentro, e aí é um processo muito de gestão de mudanças, tá certo? De engajar a TI para como grande protagonista do alcance dessa nova visão, trabalhar as competências deles, tá certo? Que aí Joyce pode entrar aí a qualquer momento conversando, trazer as soluções que podem integrar, e vamos chamar um especialista, a Ana Mota também conversando, e aí faz-se um trabalho de cocriação, tá certo? E vai-se num processo de agilismo, a gente coloca a metodologia ágil para ir testando, solta um release, vamos ver um MVP, deu certo, tá, funciona, continuamos alinhados com a nossa visão, com o nosso propósito de ser
realmente responsáveis e transparentes em matéria ambiental, social e de governança? Porque se eu coloco na mão da TI pensar a solução, a gente pode ter soluções fantásticas. Em pequenas empresas que olham para grandes problemas, né, que são as startups, estão saindo com soluções fantásticas porque elas fazem isso. Elas conectam TI com esse propósito. Você falou, né, que a jornada de ESG é uma jornada longa, mas ela começa com um passo muito simples. Ela começa com um passo do propósito. Quer dizer, eu tenho uma determinação, e aí vou trazer aqui um caso rapidamente, que eu li nessas minhas andanças de liderança, gestão de mudanças. O cara herdou do pai uma empresa de carpete americano. Não sei se vocês já foram no lixão ver carpete. Você pode ir no lixão e ver o carpete que a sua tataravó usava, porque ele não degrada. Ele está lá, ele fica lá. Então, o cara foi, quando ele assumiu e ele percebeu o impacto ambiental do que ele produzia, ele deu à própria empresa dele 2 anos para criar um carpete biodegradável ou fechar. Uhum. Então, assim, o propósito está claríssimo numa frase simples: nós vamos inventar um carpete biodegradável ou nós vamos fechar, porque eu não vou ser responsável por isso que está acontecendo. E aí, você tem uma visão de futuro muito bacana do primeiro carpete biodegradável, você tem um propósito muito claro que é da sua sobrevivência, porque se você não inventar isso, você vai, e pronto, e funcionou, saiu um carpete biodegradável. Então, se eu coloco para a TI o nível de seriedade que ter um compromisso ESG, eles vão fazer. Engajar e delegar, tá certo? Empoderar para que eles tenham ação ampla para transformar com o apoio do patrocinador. É isso mesmo. E tudo, só pegando o gancho aí para contribuir com o que o Fábio está falando, como eu disse, né, no início, tudo passa pelas pessoas. Então, eu vejo, assim, em alguns clientes que a gente trabalha, estou trabalhando numa empresa também bem grande, e a reclamação da gestão de TI é que eles não são envolvidos para poder fazer as soluções, eles só são envolvidos quando tem um problema, né? E a gente justamente já sugeriu o projeto de gestão de mudanças para revisar todo esse organograma da empresa. Por que tem diretorias e não tem a diretoria de TI? A diretoria de TI está dentro da diretoria administrativa e financeira. Não pode. Clássico, Passa pela tecnologia, né? Então, a nossa primeira sugestão, desdobrando as atividades, as competências e entendendo a estratégia da empresa, foi sugerir a criação de uma diretoria de TI. E aí, conversando com as pessoas, a gente percebeu a resistência dos profissionais de TI de assumir isso, né? Essa responsabilidade. Então, a gente tem dois casos aí, 2 momentos, né? Um é que a empresa não estava valorizando, dentro do propósito dela, a tecnologia, e os profissionais também não estavam se colocando para ter esse protagonismo, né? Então, a gente tem, da mesma forma que eu falo aqui para os alunos e alunos de RH, que a gente tem que levantar da cadeira e querer participar, é a mesma coisa para a TI. Se você está vendo que você não está entendendo, você não entendeu o propósito, você vai lá na direção da empresa, no CEO, e fala: olha só, para eu poder te atender e te apresentar algo que realmente vai ser transformador, que vai contribuir para a sua marca, eu preciso entender o que você quer, os valores da sua empresa, para onde você vai, o seu propósito, porque aí, de fato, você vai conseguir escutar e vai conseguir contribuir muito mais. Faz sentido? Joyce, eu queria fazer um comentário, né? Que a gente já tem no mercado várias ferramentas, inclusive para sites, para intranets, né? Em que você pode usar através de um plugin, né? Inclusive a gente representa essa empresa que é de Israel, né? A Udub já representa essa empresa. Através de um plugin você consegue transformar o teu site no formato que o deficiente precisa assistir. Por exemplo, ele vai ter a tela especial para ele, com a cor, no caso, se for algum daltônico, né? Então, você transforma o site. E no Brasil já existe esse plugin, né, instalado em várias empresas grandes, né? A Coca-Cola, por exemplo, se você for olhar o site da Coca-Cola, ele já tem o nosso plugin lá instalado, né? Então, eu acho que essa facilidade que o pessoal de TI já pode oferecer sem que prejudique o trabalho dele e acrescente, né, um desenvolvimento na empresa relacionado aos pilares que são necessários para que ela consiga incluir, né? E aí que interessante, eu tenho que ter isso na estratégia, isso tem que estar desdobrado, né, em ações estratégicas.
né? A TI, ela precisa ficar com atenção para ver como que eu habilito isso da melhor forma. Será que eu vou precisar reescrever todos os sites de internet, intranet, todos os hot sites da empresa aqui? Às vezes não. Então, assim, quando esses elementos estão conectados e a TI, por exemplo, vai ao mercado e entende que tem uma ferramenta que eu consigo colocar uma camada em cima para habilitar essa acessibilidade de maneira mais ampla. E assim, pessoal, a Ana deu o exemplo do daltônico, né? Enfim, que para quem não sabe, enfim, quem tem dificuldade de entender, de perceber o padrão de cor, né? Ele vê de uma maneira diferente. Tem também pessoas que precisam ver letras muito grandes, que têm uma deficiência visual tão grande que assim, o óculos não é suficiente. E por aí vai. Então, assim, quando a gente fala que esse S, né, do social, assim, ele é muito amplo. É muito amplo. E isso é da porta para fora, né? Ou seja, para os clientes, para os stakeholders e tudo, e da porta para dentro também. Porque são funcionários, o que a gente quer, o que se quer, na verdade, a gente estava conversando, enfim, num outro momento, a respeito da maior complexidade dos problemas. Os problemas estão cada vez mais complexos. Precisamos de ter pessoas mais diversas envolvidas para lidar com os problemas e resolver eles da melhor forma, mais rápido possível. E isso envolve trazer o máximo de pessoas para a mesa, para discutir a solução. Só que eu não consigo trazer uma pessoa que é daltônica para conversar se eu não estou esperando por ela. Eu estou dando o daltonismo apenas como um simples exemplo. Então, a partir do momento que isso se torna estratégico para a empresa e são passos que vão ser dados, então, assim, a empresa extrapola, desdobra isso em ações que vão ser executadas ao longo do tempo, e tudo bem. E ela vai lá marcando os ticketzinhos lá, ó, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Então já conseguimos ter um funcionário assim com esse tipo de perfil. Vai conseguir ter funcionários com todos os perfis Não vai, gente. A jornada é longa. Agora, é diferente de falar, não vou fazer nada. É totalmente diferente. E aí, né, Fábio, tem essa desconexão, essa conexão que tem que existir. Você falou do propósito aí, né? E assim, gente, vamos fazer. O que a gente consegue fazer esse mês, esse ano, esse semestre? Né? O que é possível a gente fazer? E você tocou num ponto, Wesley, que eu acho fantástico. O nosso propósito agora é ser inclusivos, não sei o que, não sei o que lá. Quem vai conduzir a empresa nessa jornada? São os funcionários. Os funcionários foram incluídos? Não. Então não vai haver jornada. Então, acabou o jogo, né? Ele percebe que é uma mentira. Né? Às vezes não é uma mentira. Às vezes eu esqueci. Né? Então eu tenho que dar essa volta. Fábio, desculpa te cortar, é porque eu ia comentar na hora que o Wesley falou sobre as ações que eu vejo muitas empresas fazendo que não trazem essa questão do propósito. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma ação social aqui, vai todo mundo, vou sortear, vou abrir aqui. Quem é que quer participar de uma ação de final de ano no orfanato? Ou a gente vai arrecadar alimentos para a cesta básica para a comunidade aqui no entorno. E aí ninguém participa. Por que ninguém participa? Porque não tem, né, um propósito, a empresa não está comunicando isso da forma que a gente não está na cultura da empresa. Não está na cultura. Não está comunicando, não libera as pessoas para participar. Exatamente. A coisa fica desconectada. Exatamente. Não adianta eu ter um propósito de parede. O propósito é aquilo que faz a bailarina estragar o pé dela todo dia dançando, né? E aí, na hora que acaba o espetáculo, ela chega em casa e dança. Né? É o propósito que faz tem várias histórias interessantes. Uma das que eu gosto... Tem uma história aqui para contar. Legal. Deixa eu só contar essa do Ed Van Halen. Ed Van Halen foi um guitarrista assim, ídolo nos anos 80. Ed Van Halen tinha uma guitarra no banheiro. Então, quando ele ia ao banheiro, ele tá demorando, a gente leva livro, leva jornal, ele levava a guitarra, ele ficava na guitarra no banheiro. É o que ele gosta de fazer. Eu preciso fazer isso aqui porque vai ter um show de noite. Não, ele faz o que ele faz. Aí depois ele dá um show. Porque ele é tão bom que as pessoas falam, pô, dá um show aí. É o contrário. Né? Então, o propósito, ele nasce de dentro, ele é a cultura. Dá teu exemplo aí, Joyce. Não, eu ia falar um exemplo bem bobo, né? Que é um moço, um senhorzinho que ficava vendendo picolé na praça, aqui no Rio de Janeiro,
E uma vez uma mãe que estava de férias estava indo todos os dias com a filha na pracinha. E ela parou e perguntou para ele: nossa, o senhor já tão idoso, vendendo picolé, o senhor deve estar cansado, o senhor precisa trabalhar. Ele: bom, eu não vendo picolé, tem alguma coisa errada aí na sua visão. Aí ela: o senhor vende picolé todos os dias? Não, eu refresco a vida das pessoas, é por isso que eu levanto todos os dias e estou aqui. Então, o que eu falo para as empresas é como que elas podem fazer o profissional enxergar que ele não está ali por obrigação, porque as pessoas não querem trabalhar só pelo dinheiro hoje em dia. As pessoas estão trabalhando por algo a mais que está agregando valor para a vida delas, né? Tudo está interligado, a vida pessoal e profissional. Então, quando você tem esse seu propósito, que o Fábio está falando muito claro, você conecta esse propósito com o propósito individual de cada um, os valores da empresa com os valores individuais, e essas pessoas vão produzir mais, vão performar melhor e vão ajudar muito mais você com os resultados. A pessoa precisa perceber, o funcionário precisa perceber o propósito nas ações diárias da empresa. Todos os dias, no dia que está sol, no dia da inauguração do programa, na semana seguinte, no mês seguinte, no dia que choveu, ela precisa perceber os líderes tomando ação para fazer isso. E isso vai criando a cultura. A atitude dos líderes é fundamental para criar a cultura e para modificar a cultura. Então, quando o líder começa a ser inclusivo, quando o líder começa a cobrar, quando o líder dá ferramentas para que você também exerça isso, a Joyce estava falando, né? Poxa, tem a empresa de TI reclama porque não participa das soluções. Chama para participar, eles não querem. É natural, eles têm essa insegurança psíquica que está associada a qualquer mudança. Ai, como é que vai ser agora? Eu vou ser demitido, né? Quer dizer, eu me sinto com a mão naquilo ali que vai resolver o problema que eu estou reclamando, mas eu não tenho as ferramentas ainda. Olha, nós vamos botar você nas decisões estratégicas, nós vamos dar um treinamento de liderança, nós vamos não sei o quê, vocês vão ter uma jornada de 6 meses, café com leite, entre aspas, para usar uma expressão da minha época. Então, você vem trazendo a pessoa e resolve o problema. Né? Se você falar também, nós vamos ser inclusivos agora, né, varinha de condão somos inclusivos, não existe. As pessoas vão ficar em dúvida de como proceder, né? Aí em dúvida de como proceder vão olhar para o líder, né? Vão olhar para o que está acontecendo com elas, vão ver as pessoas sempre vão aferir se é verdade o que está sendo dito. Até porque nós temos um passado de greenwash muito grande. E o Brasil tem uma cultura de greenwash muito grande. Tem a lei que não pega, tem um cara que faz não sei o quê e tal. Só que isso está mudando. E aí, você falou de ação, Fábio, e tem uma coisa complementar que eu entendo que é importante, que é a tomada de decisão. Uma vez que você definiu o propósito, uma vez que tem lá a estratégia, as ações têm que acontecer, em algum momento, a crise, o evento vai acontecer, um evento importante vai acontecer. E aí, o gestor tem que tomar a decisão alinhada com esses propósitos, alinhada com esses objetivos estratégicos. E quando ele toma a decisão devidamente alinhado, o fato de ele ter decidido, ele está comunicando. Não, aqui é assim. Não, aqui a gente não vai fazer mais isso. Não, esse aqui a gente não pode fazer. Esse aqui, gente, pode ser um cliente, pode ser uma oportunidade, pode ser um processo de transferência, pode ser... fornecedor que não está adequado. Um fornecedor não está adequado. Ah, mas o preço dele é ótimo, eu sei, mas o custo para a empresa ele é muito maior. Eu não quero mais trabalhar com quem faz isso. O Gartner, ou com quem não faz isso. O Gartner tem alguns trabalhos bem interessantes que ele diz, né, que a gente está migrando, né, de uma sociedade de transformação digital para uma sociedade de transformação societária do ponto de vista de ambiente. Então, assim, eu começo tá bom, você tem um serviço, está disponível, é fácil de usar, e aí eu começo a colocar outros elementos. Espera aí, mas você é sustentável? E, gente, quando a gente fala de sustentável, não é só economiza água, não, fecha, não. Tem que ser sustentável economicamente, financeiramente falando também. Isso também é ser sustentável, né? Espera aí, você é seguro nas suas ações, você respeita os seus funcionários, né? E mesmo que você esteja em escritório, mesmo que você esteja no home office,
tem várias empresas dando exemplos muito bons, e os funcionários têm postado fotos e tudo, com cadeiras ergonomicamente corretas. Ah, você está trabalhando em casa, então beleza, cara, se vira aí. A altura do teu computador agora não quero saber, o tipo de cadeira. Isso tudo é você trabalhar, ser inclusivo, estar respeitando. E de novo, gente, assim, as pessoas que hoje estão estudando, estão pensando em entrar em faculdades e resolver problemas, são os clientes, são os funcionários de amanhã. Então, essa renovação e a empresa, pessoa jurídica como entidade, ela precisa entender que ela tem sim uma responsabilidade. E, de novo, não é para fazer tudo de maneira automática, não é isso, um dia só vai apertar um botão, não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito é que esses valores fundamentais, mudança climática, confiança de política, muita polarização, muita necessidade de transparência, isso são elementos do ambiente externo que precisam influenciar as decisões da empresa. A empresa não pode se manter fora disso. Ela tem que entender que isso está acontecendo, que é um fato, ela precisa reagir a isso. E como é que reage? Tem planejamento estratégico, tem desdobramento em ações, tem entender que o ESG, essa letrinha, ela sim vai trazer benefícios para a empresa, isso tem que ser comunicado e tem que ser viabilizado. É um dia de cada vez, mas tem que caminhar. Se a empresa quer crescer, quer estar daqui a 10, 20, 30 anos viva, isso tem que estar na pauta, tem que estar na agenda. Se não tiver na agenda, a tendência é que ela comece a perder força com o tempo. E não vai entender o que está acontecendo. E já está acontecendo hoje, né? A gente está falando, parece que é algo muito futurístico, né? Vai acontecer daqui a 10 anos. Mas já está acontecendo hoje, a gente já tem um apagão de talentos. Vocês que estão ouvindo a gente, que são de tecnologia, vocês devem sentir isso na pele. A dificuldade de contratar profissionais. Porque cada vez mais as pessoas estão seletivas, né? Eu vou selecionar onde que eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar. Ah, Joyce, você está de brincadeira com o número de desempregos que a gente tem no Brasil. Sim, porque eu estou falando de talentos, daquela pessoa competente, que tem os conhecimentos, habilidades, atitudes que você precisa para fazer o seu negócio funcionar. Aquela que vai trazer aquele melhor cliente para você. Como é que você atrai essa pessoa? Mostrando essa sua proposta de valor. E aí tem a famosa frase, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã, do Peter Drucker. Que é o que a gente está comentando aqui desde o início, do para inglês ver. Não adianta nada você falar que a sua estratégia empresarial tem que prever redução de não sei quantos aí no meio ambiente, né? Que você tem ações sociais, que você inclui, que a sua liderança toda é feminina, que tem equidade salarial. E lá na prática, os seus líderes não pensam assim. As pessoas que você está contratando, você não faz lá o teste para ver o fit cultural, e você está trazendo gente que vem com uma outra mentalidade, que quer implantar aquilo que funcionava na empresa que ela trabalhava, que é contrário ao que você pensa. E aí nunca que você vai conseguir criar, realmente, fazer esse propósito funcionar. Porque a cultura da empresa é a reunião de todos os comportamentos. Se as pessoas não estão se comportando conforme essa cultura que você quer, você não tem uma cultura forte. Empresas com a cultura fraca não têm bons resultados e somem no mercado, né? São obrigadas a sumir em algum momento. E, Ana, com essa questão de Zoom, muitas reuniões virtuais, isso, no seu entendimento, isso facilitou ou é mais um entrave para essa acessibilidade? Fica no mudo. Com essa parte remota, eu acho que deu um up, né, na parte da acessibilidade, porque a gente tem feito muitas lives com intérprete de Libras, com audiodescrição. Isso está virando uma cultura muito séria nas empresas, né? Todas estão se adaptando, estão trazendo PCDs e tentando cumprir a cota, né? E trazendo essa responsabilidade, ensinando os profissionais que trabalham nessas empresas com palestras, né? Eu tenho feito várias palestras agora com acessibilidade para o Google,
né, ele está trazendo uma vertente nova aqui para o Brasil, com muitas possibilidades, inclusive na área de TI, e essas palestras estão sendo ministradas aqui para brasileiros, todas com acessibilidade completa, de audiodescrição em Libras, né? Então, Legal. a galera de TI tem que ter muita consciência de que isso é, de fato, necessário, e estudar qual o melhor processo de cada uma das empresas que ele precisa trazer para que essa empresa que ele trabalhe se torne inclusiva, com ferramentas que ele pode adaptar, né? Ele não precisa ter a expertise de concluir um projeto inteiro, que para uma acessibilidade completa de um site, por exemplo, ele vai levar 1 ano em ferramentas construindo esse site, enquanto que tem plugins já disponíveis em que ele pode fazer isso em segundos. Eu não digo em segundos, mas em 3 horas você consegue transformar o seu site 100% acessível, né? E as ferramentas que vão estar sendo utilizadas dentro desse site podem ser completadas para que elas se tornem realmente acessíveis com o processo que a gente utiliza, né, que são o close caption, a legenda, os intérpretes de Libras de fato, né, para dar um diferencial. Então, e você pode até ter um intérprete fora da empresa, né? Com uma reunião no Zoom, por exemplo, ou mesmo uma reunião presencial com algum tipo de câmera mais sofisticada, enfim, a pessoa com alguma limitação consegue ficar ali participando da reunião, está vendo no computador lá uma audiodescrição, uma tradução em Libras, e o tradutor não está ali fisicamente, né? O que exatamente, já dá um grande passo. A gente tem, né? de 3 formas, né? A live, né, em que a gente inclui o intérprete de Libras na live, o híbrido, né, que você pode transmitir a tua live e, ao mesmo tempo, ter um intérprete de Libras ali ao lado para quem está presente, o público presente. Então, o modo híbrido ou mesmo só o intérprete de Libras lá nas suas palestras, né? E também a parte de audiodescrição da mesma forma. Híbrido, live. A gente faz legenda também ao vivo, né? Então, tudo que está sendo falado vai estar legendado lá, 100% lá. E também outras línguas, né? Você pode trazer, tá com o teu projeto em português e está sendo legendado lá em espanhol e inglês, ou tem um tradutor simultâneo também em outras línguas, né? Que torna a sua palestra internacional, com tranquilidade. As pessoas esquecem disso, né, Ana? Que inclusão também inclui a pessoa que é de outra cultura, de outro idioma. A gente vê muito isso nas empresas multinacionais. Eu tive a oportunidade e a gente tinha essa dificuldade. Eu vou fazer um treinamento em inglês, e as pessoas que não têm inglês, ou vice-versa, né? Eu vou fazer em português e lá o expatriado, que é de outro idioma. Então, isso é muito importante. É isso que a gente está falando aqui, pensar o pequeno, né? A gente está pensando lá em criar um mega projeto. Pensar nas pessoas, né, Joyce? E os aplicativos de transmissão, como o Zoom, por exemplo. Há 2 meses atrás, você não conseguia fazer uma tradução simultânea no Zoom. Você fazia consecutiva. De que forma? O palestrante falava e o tradutor ia acompanhando. E era muito confuso, né? Porque o palestrante, às vezes, falava muito rápido e o tradutor simultâneo acompanhando, ele não tinha aquela rapidez, agilidade de pensamento. Hoje não. Hoje a ferramenta Zoom, ela já tem dois canais separados em que você pode fazer a tua palestra principal em português e os canais em espanhol e inglês. Isso é maravilhoso e incrível, né? E prova que o remoto veio para ficar. Eu quero chamar um gancho aí para 2 coisas que você falou, Ana. Quer dizer, eu quero chamar 2 ganchos para uma coisa que você falou. Uma você falou, poxa, as pessoas já estão cumprindo as cotas de PCD. Para mim, esse é um exemplo claro dentro da nossa cultura brasileira, porque essa lei das cotas, há quanto tempo ela existe? Muitos anos. Né? E não veio assim, vai haver fiscalização PCD agora. Não mudou nada da fiscalização. As pessoas, as empresas grandes estão trazendo porque elas estão entendendo que elas devem. Faz parte do meu propósito incluir essas pessoas e eu vou incluir, e não precisam de lei. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que demonstra muito bem o momento de mudança cultural que nós estamos passando. Certo? E serve de recado para quem está achando que vai ser mais uma moda, não vai ser. Isso aqui está vindo para ficar, tá certo? Tem leis muito estruturantes que vieram e que vão ser fiscalizadas, estão sendo, lei anticorrupção, lei de proteção de dados. Essas leis são estruturantes, essas leis têm amarração internacional, responsabilização internacional, nos mantêm ou nos tiram da OCDE,
Então, isso é coisa que veio para ficar. Deixa eu pegar aqui um gancho nisso. Desculpa, Fábio, conclui. Só eu botar o meu segundo aqui. Não, mas pega teu gancho, depois eu volto no meu. Vai lá. O que acontece? Isso é muito interessante, que na turma de TI tem muita gente trabalhando com startups. Né? Em startup, o que a gente ouve muito, eu quando faço as mentorias de negócio, tudo, né? A gente ouve muito o seguinte: não, minha ideia é unicórnio, vai virar $1 bilhão, vai bilhar. Vamos ficar aí, tá certo? Olha só. Tudo bem, digamos que não é de bilhão, mas é de 200 milhões, 500 milhões, 700 milhões. Gente, quanto mais cacife na mesa, mais responsabilidade tem, não se engane. Não é porque é startup que você não tem que cumprir com uma série de legislações. Se você for fintech, e aí o pessoal fala muito isso, né, lá o Primo Rico, enfim, o Semenzato, o Flávio Augusto, o pessoal fala muito isso, as startups, empresas, no final do dia vão virar fintechs, porque elas vão ter, de alguma maneira, transacionando ali, elas vão querer transacionar de maneira mais inteligente, grana. Se você começa a transacionar grana de maneira mais inteligente, você entra em responsabilidade, você começa a esbarrar com o Banco Central, com outros organismos. Então, não se engane. Porque eu sou tecnológico, então não preciso, isso não está perto de mim. Ao contrário. Se você começa a ter um corpo de acionistas forte, ou você acha que alguém vai casar 300 mil, 400 mil, 1 milhão, 3 milhões numa empresa e não vai querer prestação de contas? Isso é o G da governança. Isso é o G da governança. O cara da governança vai falar, não, você tem que ter aqui alguns conselheiros contratados. Tem que ter 2 caras contratados de mercado que não tem nada a ver contigo para te provocar no dia a dia, porque você tem que prestar conta para ele, vai te provocar, e você tem que provocar isso. Então, assim, então o ESG, a estrutura do ESG, ele acaba sendo uma trilha, uma série de preocupações que você começa a ter para que esses stakeholders, que você está achando que está super distante, gente, não está. Você tem um infoproduto maravilhoso e tal, e está bombando, em algum momento, você vai começar a ter que prestar mais conta. O contador fica mais sofisticado, o grupo de pessoas que está trabalhando contigo fica mais sofisticado, e você precisa ter um mecanismo para isso. E a ESG, ela ajuda nessa... não resolve, tá, gente? Veja bem, não é panaceia. Resolveu o problema, acabou. Não, os pilares de gestão continuam existindo, gestão de pessoas continuam existindo, finanças continuam existindo, mas ela acaba sendo uma grande luz para poder apoiar você nessa jornada. A ESG desdobra teu propósito no sentido social, né, ambiental e de governança. Ela é um desdobramento de um propósito que já existe. Eu vou pegar essa fala sua para fazer um ganchinho e levar para o outro gancho que eu queria passar para a Ana. Qual é o seu propósito quando você cria uma startup? É medir o tamanho do chifre do seu unicórnio contra os outros? O meu é um unicórnio de 1 bilhão, meu unicórnio de 700. Ou atender uma grande dor da sociedade, trazer uma grande solução? Se o seu propósito é trazer uma grande solução, você vai nascer com a ESG. Tá certo? O ESG vai ser uma ferramenta útil para desdobrar e complementar em outros aspectos o mesmo propósito que você tem, que é ajudar as pessoas a resolver um grande problema, sem criar outros. Né? E aí a gente vê as empresas que estão realmente comprometidas em 2 momentos. Um é esse da criação, quer dizer, existe um propósito, claro, e ele é mantido durante o tempo todo, ou seja, eu vou produzir desde que essa produção não tenha um efeito colateral ruim. De novo, o exemplo do cara dos carpetes. Vou produzir carpete desde que ele seja biodegradável, não vou causar esse impacto, ponto. Né? E a segunda é quando acontece algum incidente. Aconteceu um incidente, o que eu faço? Eu tapo né, eu boto para baixo do tapete, eu finjo que não aconteceu. Qual é a minha postura? Aí o propósito vem. E aí eu queria trazer para a Ana, como curiosidade, uma pergunta, né? Se ela já vivenciou isso, porque eu tenho a sensação seguinte: eu vou botar um intérprete de Libras aqui, porque eu quero que todo mundo veja que eu sou um cara ESG, e aí eu tenho um intérprete de Libras aí na minha live. Mas se ele faltar, falar, gente, o cara de Libras faltou, era um plus que eu queria botar, mas dane-se, vamos para a live, que é o que me interessa. Esse é um comportamento que não é legal. Né? E tem o outro comportamento do cara que não, eu quero botar isso porque eu entendo que eu tenho que falar com esse público merece
a minha atenção, né? Merece que eu faça isso por eles. Aí deu um problema, faltou intérprete de Libras, me ajuda porque eu quero ter um intérprete de Libras. Você já viu as duas situações acontecendo, com Libras ou com qualquer outro mecanismo aí de inclusão? Então, eu vejo acontecendo assim, por exemplo, quem está engajado já e já está com essa ideia na cabeça de ser inclusivo, de seguir esse caminho, ele não aceita fazer nada se não seja com acessibilidade. Né? Então, ele é convidado para uma palestra, isso já aconteceu várias vezes, né? E ele mesmo vai buscar o intérprete de Libras no mercado para levar junto com ele. Uma palestra que eu falo assim, uma palestra aberta, uma palestra que ele vê necessidade, que ele vai encontrar esse público, ele mesmo já se disponibiliza. Os próprios palestrantes, em vários eventos, eles já se audiodescrevem. A autodescrição, ela já foi condicionada a muitos. Inclusive, a gente não fez a nossa autodescrição aqui, nesse evento. Mas, assim, a autodescrição é importante em cada palestra que você vai, né? Não importa o motivo da palestra. Então, e já vi também, por exemplo, vou citar aqui um ator, cantor conhecido, né? Que ele pediu... Não, aliás, eu não vou citar o nome dele, né? Porque a gente não sabe, né? Ele pediu que o intérprete de Libras se retirasse do show porque estava ofuscando a apresentação dele. Então, empurrou a intérprete e retirou ela do show. Caramba! E eu estava junto nesse dia, né? Uma pessoa mega, super famosa. Aliás, eu vou falar, o Chico Buarque. A esposa dele pediu que ela saísse, se retirasse. Primeiro conversou nos bastidores pedindo que ela não fizesse muitos movimentos que chamassem atenção. E aí ela ficou muito chateada com essa situação e ela fez o contrário. Então ela foi retirada do palco. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se adaptar, né? Por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade agora porque eu estou criando um curso de dublagem para cegos, né? Então, o cego ator com DRT, por que ele não pode dublar? Então, os próprios dubladores não permitem que ele duble. Por quê? Porque ele não está vendo a fisionomia do ator, sendo que ele consegue captar na voz toda a essência de ter um bom desempenho como um dublador. Né? Então, a gente tem que tentar, em cada um dos nossos segmentos, né? Eu, como uma empresa de acessibilidade, o Wesley, que trabalha com essa questão de gestão, e também o Fábio, colocar levar, né? E também Joyce, nessas empresas todas, a importância de incluir, né, de acolher essas pessoas com deficiência e levar também esse compromisso. Né? Então, eu acho que por aqui eu vou terminar já, para vocês terminarem a parte de vocês também. Estou muito feliz de ter participado aqui com vocês, né, de ter dado esse depoimento, né? Pena que há tão pouco tempo, né? E se alguém precisar, eu estou aí disponível, tem aí o meu site, né? O meu e-mail, né? E eu estou aí para ajudar qualquer pessoa de TI que precise, né, de ter um sistema com acessibilidade. Isso aí. Muito bem, o nosso contato está passando aqui embaixo, tá? E eu preciso fazer minha audiodescrição, né? Quando a gente Vamos fazer, eu adorei a sua provocação. Isso, a minha audiodescrição. Né? Eu sou uma mulher loura, cabelo louro, né? Até o ombro, né? É um louro falso pintado, mas é louro. Né? Tenho os olhos castanhos, né? Pele branca, tô de batom vermelho e blusa, eu acho que... Qual é essa cor mesmo? Rosa. Salmão. Rosa, né, salmão Fábio? bem clarinho rosa, né? E atrás aqui de fundo tem uma parede branca, né? Que é a minha casa, o meu sofá no cantinho aqui à direita, né? De quem está assistindo. Essa é a minha audiodescrição. Muito bem. Vou pegar o gancho, então, ainda, Ana. Eu sou a Joyce, eu sou branca, de cabelos castanhos, mais ou menos, um pouquinho abaixo do ombro, óculos, tô de um batom cor de boca, né? Uma blusa laranja, que é a cor aqui da Carreira em Movimento, a gente adora o laranja. Eu estou no meu escritório, que atrás tem alguns livros, tem lá as letras que representam a gente, RH, que para a gente não é recursos humanos, é ser realmente humano, tá bom? E foi um prazer participar aqui.
como a gente já falou, tudo passa pelas pessoas, né? As pessoas são mais importantes. Então, quando a gente pensa em ESG ou qualquer processo que a gente vai desenvolver, a gente precisa sim escutar as pessoas e olhar quem já está dentro de casa para saber o que a gente pode fazer, né? Ao invés de ficar pensando ali em fazer algo que vai impactar o mercado, vou impactar quem está dentro, que é quem vai te ajudar a impactar o mercado, tá bom? Vou lá, então. Fábio Teixeira de Mello falando aqui. Eu sou branquinho, tenho 51 anos, então eu já tenho... Meu cabelo, me disseram uma vez que é louro cinza, mas ele já está branquinho dos lados, né? Eu uso barba, dependendo do dia ela está muito grande ou muito pequena. Hoje ela está mais por pequena que por grande. A barba é grisalha também. Uso óculos, né? Estou hoje vestido com uma camisa social rosa bem clarinho, mais claro que o da Ana, e um blazer azul. Atrás de mim tem a biblioteca da minha casa, tem aí meus livros de negócio, tem um monte de livros de fantasia que eu gosto de ler, e tem os badulaques que sempre ficam na frente dos livros, né? Tem uns diplomas, uns certificados, uns carrinhos, que eu adoro carro. Então, esse sou eu. Legal, Fábio, bacana. Eu sou o Wesley. O meu cabelo ele é castanho escuro, tá de lado, tá repartido de lado, ligeiramente aí bagunçado, que é o estilo do meu cabelo. Não tenho barba, quer dizer, eu não estou usando barba, né? Meu olho, o pessoal fala que é de japonês, que ele é puxadinho, né? Na verdade é de Paraíba japonês, porque minha mãe é baiana com muito orgulho, então eu trago toda essa herança comigo, então saiu nos meus olhos. Eu tô com um blazer cinza, tô com um pin aqui do lado esquerdo, minha camisa é preta, listrada com listras rosas também. No meu fundo aqui tem uma estante que eu gosto muito, que ela tem umas prateleiras inclinadas. Aí tem aqui meus livros de negócio, também os livros de fantasia aqui, uns gibis. A parede ao fundo é uma parede branca, né? E bem aqui no cantinho tem aqui uma impressora que está aparecendo aqui no vídeo, né? Bom, pessoal, esse painel aqui, naturalmente, assim, de maneira nenhuma a gente queria esgotar o assunto, porque o assunto ESG ele é muito amplo, e eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso papel, que é de provocar, né? Esse painel aqui foi um painel que a gente pensou muito para criar provocações e para a gente sair do lugar comum, né? E a gente entender que a TI ela consegue ir além, consegue fazer mais, consegue estar mais presente dentro da estrutura de negócio. Agora, a gente não pode negar as mudanças que estão acontecendo no mundo. A gente não consegue negar isso. Então, a TI, como a natureza dela, que é uma natureza habilitadora, né, uma atividade meio, então assim, ela está num momento muito importante para justamente acelerar quem quiser ir, né? Então, ela tem que se colocar disponível para isso. E a gente veio aqui com esse grande objetivo aqui de provocações. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Assistam as outras palestras aqui do Rio Info, tá certo? Foi um grande prazer a gente estar aqui compartilhando um pouquinho nosso conhecimento e tudo. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.